Olá, meu nome é Guilherme, eu sou aluno da graduação em Engenharia Química na Unifesp. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho de conclusão de curso, que foi intitulado Processos para o Tratamento de Água Produzida de Petróleo, e foi orientado pelo professor Dr. José Hermídio Ferreira de Moraes. Então, o que é a água produzida? Vamos dar uma olhada aqui nessa figura 1. Aqui nós temos a presença de um reservatório, tá? E nesse reservatório nós temos aqui uma camada de gás natural, uma camada de óleo e logo abaixo nós temos aqui a presença de água, tá? Então, quando uma empresa do ramo petrolífero, como é o caso da Petrobras aqui no Brasil, começa a explorar esse tipo de reservatório, nós vamos ter o óleo e o gás natural sendo encaminhados até a superfície e, claro, a água que está presente aqui embaixo começa a preencher o espaço que é gerado aqui no interior do reservatório. E, com o passar do tempo, nós temos volumes cada vez maiores de água no interior do reservatório, e isso acaba fazendo com que tenha cada vez mais volumes elevados de água sendo transportados até a superfície, junto com o óleo e junto com o gás natural. Tá? Então, a água produzida nada mais é do que essa água que está presente no interior do reservatório e que acaba sendo transportada até o topo, junto com o gás natural, junto com o óleo. Por que então é importante tratar a água produzida? Bom, existe primeiramente uma preocupação com aspectos ambientais, tá? Então, empresas que trabalham em plataformas marítimas, que também são chamadas de plataformas offshore, vão realizar um processo de separação entre o óleo e a água, e após essa separação, a água vai ser simplesmente descartada no mar, tá? Mas claro que mesmo após esse processo de separação, a água ainda vai apresentar na sua composição uma certa concentração de hidrocarbonetos aromáticos, de alquilfenóis e de alguns metais. Então, aí cabe relembrar, né, conceitos que são vistos no ensino médio mesmo, né, a bioacumulação e a biomagnificação. A bioacumulação consiste justamente na absorção e na retenção de componentes químicos que o organismo do ser vivo não consegue eliminar. E a biomagnificação diz respeito a esse aumento progressivo na concentração desses componentes ao longo da cadeia alimentar, tá certo? Como então tratar a água produzida? Será que existem sistemas capazes de atender a legislação? Bom, a resposta é sim, né? Então, quando nós pensamos em empresas do ramo petrolífero, nós sabemos que essas empresas devem possuir uma infraestrutura que é justamente designada para o tratamento da água produzida, né? A água, claro, tem que ser tratada antes de ser descartada no mar, mas com certeza esses processos podem ser otimizados ou de repente ainda substituídos por uma combinação de processos nova. Então, é aí que entra justamente o papel do engenheiro, buscar essa otimização, buscar é, uma combinação de processos que seja mais eficiente, que seja mais econômica, né, para a empresa. Então, aqui tem uma sugestão de integração de processos proposta pela autora Herrera 2017, que consiste na flotação, seguida por ozonização e, por fim, osmose reversa. A flotação consiste em, por exemplo, a inserção de ar dissolvido no sistema, que vai promover a formação de bolhas, que por sua vez conduzirá os poluentes até a superfície, né, formando uma espécie de espuma na superfície que então pode ser removida. Já a ozonização consiste em uma classe de processos chamada processo oxidativo avançado, que tem como objetivo a geração de um radical hidroxila. E esse radical hidroxila possui um potencial de oxidação bastante elevado, que é o que justamente faz com que haja a degradação de componentes orgânicos, né? Na verdade, o que vai ocorrer é a mineralização, ou seja, o composto orgânico vai ser convertido em CO2 e água. E por fim, nós temos a osmose reversa, que vai atuar na remoção de sal da água. Claro que nesse caso, a remoção de sal não seria necessária por descarte na água,
mas de repente para uma aplicação mais nobre, como a irrigação, já é um processo bastante interessante de ser aplicado. Bom, essas foram as referências utilizadas e obrigado por assistir.